Estamos de volta e continuamos o nosso bate-papo sobre a cultura do cancelamento com a publicitária e influenciadora digital Célia Alves. Célia, muito obrigada por topar esse convite para que a gente pudesse conversar um pouco mais aqui no Papo com ela sobre esse assunto que vem tão em voga, que é a cultura do cancelamento, né? A gente teve a oportunidade de conversar com uma pesquisadora que dizia dessa necessidade de linchamento nas redes sociais, de apedrejamento, sejam de famosos ou anônimos. Nessa sua trajetória, que construiu uma imagem como influenciadora digital aqui em Mato Grosso, você já vivenciou alguma coisa nesse sentido? Oi, Michele, muito obrigada pelo convite. E realmente esse assunto sobre cancelamento, ele está em alta, né? Por conta, eu acho que dos programas de reality show, principalmente que afloraram aí esse tema. E o cancelamento nas redes sociais, eu acho que ele vem desse poder que as pessoas têm de dar a sua opinião, de poder mostrar para um público ali da internet que você tem uma posição, que você tem um posicionamento, mas muitas vezes isso acaba aparecendo de forma um pouco agressiva, né? Esse linchamento, o que poderia ser usado para dar voz, né, e a boas atitudes, acaba sendo um instrumento aí de linchamento social. E eu acho que essa época também de pandemia acabou potencializando também essa questão do cancelamento. E eu, inclusive, fui vítima de cancelamento logo no começo da pandemia. No ano passado, em maio, se não me engano, eu postei uma foto nas redes sociais onde eu aparecia com meu marido e os meus filhos. Eu fiz um jantarzinho mexicano, eu tenho 3 filhos e o meu marido. E aí pegaram essa minha foto e colocaram num perfil de Instagram que ficava fazendo denúncias de pessoas que não estavam seguindo, né, as regras de distanciamento, falando que eu estava promovendo uma festa na minha casa. Mas as pessoas que estavam na foto comigo eram meu marido e os meus 3 filhos, que eu tenho filhos de 20 anos, então eles acharam que eram pessoas, né, convidados. E isso é muito ruim, porque você realmente constrói uma imagem, não uma imagem construída para a internet, é a sua imagem como pessoa que acaba sendo, né, descreditada por conta de algumas pessoas que realmente querem só fazer isso para ganhar like. Então, isso realmente é ruim. Que tipo de prejuízo você teve nesse episódio, Célia? Que tipo de situações você sofreu em razão de uma informação que foi distorcida no intuito justamente de te prejudicar, né? Eu não sei nem se o intuito era me prejudicar diretamente, mas é uma forma de ganhar likes, né, de ter conteúdo, mas acaba sendo conteúdo baseado em fake news. E no meu caso, eu acredito que as pessoas que me seguem nas redes sociais já me conhecem um pouco, e quando eu acordei, tinha um monte de mensagens nos meus directs falando, olha que absurdo, então as pessoas estavam indignadas, e quando eu entrei no perfil para ver, já tinha muita gente comentando, são os filhos dela, antes de postar alguma coisa, se informe. Então, eu não tive um prejuízo direto, mas a minha imagem estava lá, e aí eu fiz um BO virtual e solicitei que eles tirassem a minha foto de lá para que eu não fizesse um processo contra eles. E eles tiraram. E aí foi engraçado que aí várias outras pessoas vieram me procurar via direct falando que esse mesmo perfil tinha usado fotos delas, por exemplo, de antes da pandemia, que ela estava em algum evento e que usaram falando que era durante a pandemia para também se promover. E essas pessoas queriam saber como eu tinha agido porque eles viram que eles tiraram a minha foto. Então, eu procurei os meios legais, procurei uma delegacia, fiz um BO, porque mesmo que aquilo não me afetasse diretamente, que as pessoas, me conhecem, isso não é algo que é uma brincadeira, né? Porque isso realmente afeta com as pessoas e pode atrapalhar, por exemplo, no ambiente de trabalho, no seu emprego, e até os meus filhos também estavam expostos ali, né?
E Célia, diante dessa experiência, diante de tudo que a gente vem presenciando na internet, você desenvolveu alguma forma de levar informação sobre essa cultura do cancelamento, levar informação ao seu público sobre essa prática que vem se reforçando com o passar dos dias? Inclusive, eu fiz algumas postagens nas últimas 2 semanas. Na época que aconteceu isso comigo na pandemia, eu comentei, né, que eu não sou contra as pessoas. Eu não concordo com quem, por exemplo, na época não estava seguindo o distanciamento, mas isso não me dá o direito de julgar, de criticar e de expor. Então, eu comentei sobre esse assunto na época, né, no meu perfil, e agora, com essa história de reality show, onde as pessoas estão falando muito sobre o cancelamento, eu também falei sobre esse assunto, tem umas 2 semanas que eu tenho falado muito sobre esse assunto, até como publicitária, porque eu sou publicitária, e eu vi, inclusive, essa questão da imagem do cancelamento relacionado com muitas marcas. Eu vi marcas usando, por exemplo, votação na internet para oferecer produtos e serviços para as pessoas, então expondo a imagem de um participante de reality show, e isso eu acho muito complicado. Então eu falei mais uma vez sobre isso, perguntei até a opinião dos meus seguidores, porque uma coisa é eu não gostar de você, eu não compactuar com as suas atitudes, e outra é eu promover esse linchamento e julgar as pessoas, porque eu acho que o cancelamento na rede social, ele perde um pouco dos limites, então a pessoa acaba sofrendo ataque na vida pessoal, os parentes, os familiares acabam também sendo agredidos, então isso daí a gente já extrapola um pouco dos limites, e eu acredito que, infelizmente, a internet dá esse poder para muita gente, né, mas a gente tem que saber lidar, e eu acho que conversar sobre esse assunto é importante, esclarecer, porque tá faltando um pouquinho de empatia, né, é na hora que eu me coloco no lugar do outro, e que muitas vezes as pessoas acham que na internet, nas redes sociais, o mundo é perfeito, que as pessoas são perfeitas, que as pessoas não erram. Isso não quer dizer que eu concorde com as atitudes da pessoa, mas ela é um ser humano, ela também vai errar, assim como eu tenho os meus erros, e isso não dá o direito de ninguém ficar apedrejando, né? Célia, no seu entendimento enquanto publicitária, porque você citou essa questão das marcas estarem usando o cancelamento como forma de se promoverem, né? A gente viu isso muito nas redes sociais nos últimos dias. Como que você enxerga esse comportamento social? Porque se eu estou usando da cultura do cancelamento, do linchamento para promover a minha marca, significa que eu tenha a adesão de um público a essa metodologia, né? O que isso reflete da nossa sociedade? Eu acho que isso diz muito da pessoa e do CNPJ também, né? Eu costumo falar assim, não, eu acho que a gente tem que entender que a CELI, a CPF é uma coisa, a CNPJ é outra. E as marcas, muitas vezes, elas confundem isso. Você estar nas redes sociais significa que você pode ter uma conversa mais direta, mais informal com o seu público, mas isso não te dá o direito de agir como se você fosse um CPF, né? Porque eu acho que a marca tem que preservar aquele DNA dela, qual que é o posicionamento dela, e você invadir a vida de uma pessoa, sugerir, estimular o cancelamento, mesmo que de alguém que seja uma pessoa, entendeu? A pior pessoa do mundo. Na minha opinião, isso não pode ser feito com ninguém, entendeu? Independente da atitude, da ação que a pessoa tenha feito. E eu acho que, infelizmente, as marcas usam isso porque tem quem consome. Tem quem está sempre assistindo e querendo ver as tretas, quem quer saber o problema. Eu vi até outro dia uma digital influencer aqui de Cuiabá que sofreu uma agressão no outro estado. E, assim, a pessoa tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Quando foi divulgado esse problema da vida pessoal dela, do dia para a noite ela passou para 300 mil seguidores. Então, as pessoas gostam de consumir a vida. Eles não sabem o que está acontecendo, parece que existe, né, esse consumo da tragédia, eu acho que é aquela coisa de mostrar que realmente tem
problema, mas eu vejo isso com um certo receio, porque muitas vezes as pessoas querem que as pessoas se deem mal para ela poder consumir isso. Eu vi outro dia uma matéria da Marília Mendonça falando que quando ela casou e teve filho, um monte de fã dela ficou contra ela e virou hater porque falou que ela não podia ser feliz porque ela era sofrência. Então, como que ela, que sofrência, vai ser feliz com uma pessoa? Então, eu acho que isso também é um reflexo meio sadomasoquista, assim, das pessoas que consomem conteúdo na internet, e é meio preocupante, né? Porque eu acho que a internet pode ser um canal, assim, tão bacana de você incentivar atitudes boas, abrir o diálogo, né? Influenciar de uma maneira positiva, mas tem gente que gosta de ir por esse caminho não tão positivo. Célia, diante desse comportamento que você bem exemplificou para a gente, né, da ação dos haters, de passar de uma condição de uma pessoa que idolatra uma figura para o ódio daquela figura por conta de algum comportamento que ela teve, qual é o caminho que a gente tem hoje para tentar mudar essa realidade, né? Para tentar reeducar esse público da internet, assim, digamos, para a gente ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais salutar, para que a gente possa fazer da internet mesmo um espaço de discussão, um espaço democrático, um espaço que faça com que as pessoas cresçam enquanto pessoas, enquanto profissionais, enfim. Eu acho que a internet ela tem muito do entretenimento, né? As pessoas querem às vezes buscar ali não só conteúdo dentro, elas querem se divertir, elas querem às vezes dar risada, e eu acho que isso é saudável. Eu procuro, de alguma forma, intercalar esses conteúdos, né? O meu perfil no Instagram, eu tento, por exemplo, postar muitas atitudes de pessoas que querem mudar, por exemplo, para ter atitudes mais saudáveis no dia a dia. Então, eu dou dicas de como a pessoa pode começar a treinar, de ela comer um pouquinho mais saudável. E é claro que tem público para tudo, infelizmente. A minha parte eu tento fazer, né? Que é promover um pouquinho dessas conversas, desse diálogo, trocar dicas, informações que eu sei que são importantes e interessantes para o meu público, mas nem sempre todo mundo vai querer consumir aquilo, né? Então eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu faço isso porque eu acredito nisso. E realmente o perfil das pessoas na internet é a pessoa, né? Então não adianta eu tentar vender algo que eu não pratico, que eu não faço no meu dia a dia. Então, nas minhas redes, eu faço isso porque é o que eu acredito, é o que eu gosto de propagar. Eu tento sempre estar auxiliando, dando algumas dicas interessantes, influenciando as pessoas a abrirem esse diálogo, mas vai ter sempre gente para fazer o contrário. Eu acho que a gente tem que buscar boas notícias, principalmente nessa época de pandemia. Eu, assim, excluí vários perfis que eu seguia, porque às vezes começa a fazer mal, e a gente não percebe, a gente começa a ficar ansioso, irritado, e você não entende que está sendo aquelas informações, porque a gente recebe muita informação todos os dias. Então, eu acho que filtrar um pouquinho das informações que a gente recebe, não só nas redes sociais, mas pelo WhatsApp, pelo site de notícias. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem esse poder de filtrar e buscar aquilo que faz a gente bem e que tem algo de similar com o que a gente acredita no dia a dia. A gente volta já, em um instante só.